Aleluia. Amém, meus irmãos? Primeira Crônica fica antes de Segunda Crônicas, para quem não achou aí. Vamos achar? Vamos lá. Primeira Crônicas, 13º capítulo, capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma imagem, uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem e unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Amate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus do Senhor, o que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram a Eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Eu quero ler também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, quando a gente olha para o texto de 1 Crônicas, ele causa uma certa impressão negativa. Não é todo mundo que concorda, não é todo mundo que aceita o que aconteceu neste episódio, porque nós estamos acostumados, nós estamos condicionados a pensar que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e que Deus não é justiça, e que Deus não é ira. Hoje nós ouvimos comumente uma frase que diz assim: não tem nada a ver. Quando a gente está tentando explicar, quando a gente está tentando falar a respeito da consequência de qualquer ato, de qualquer atitude, a gente ouve essa frase: não tem nada a ver, eu vou fazer, porque Deus me ama, Deus Ele quer somente o meu coração. Isso aí é um Deus lá do Antigo Testamento, é um Deus irado, é um Deus vingativo, né? E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus Ele não é somente amor,
que Deus não é somente bondade, mas também Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de ira. Veja só, quando a gente olha para o texto, Davi ele vai fazer uma convocação com todo o povo de Israel, de Dan até Berseba. A arca do Senhor estava ali na casa de Abinadab há mais de 30 anos. Quando os filisteus levaram aquela arca, ela ficou lá na casa de Abinadab. E aí então Davi falou: a gente tem que trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca significava, a arca simbolizava a presença de Deus. Onde já se viu a presença de Deus? Está lá na casa de Abinadab. A presença de Deus é para ser compartilhada, é para ser compartilhada no meio do seu povo, no meio da congregação. Então Davi, ele coloca no seu coração esse propósito. Nós vamos lá, vamos pegar a arca, que é a Shekinah, que é a presença de Deus, e vamos trazer para o nosso meio. Às vezes você olha para essa proclamação de Davi, talvez você não dê um peso devido, porque Davi ele estava chamando a presença de Deus para Jerusalém, porque durante o tempo em que Saul ele reinou em Jerusalém, as pessoas se esqueceram da presença de Deus. As pessoas não deram o valor devido à presença de Deus. Mas Davi, ele era diferente. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele queria, e ele desejava, e ele anelava que a arca do Senhor estivesse em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles arrumaram um carro. A minha versão aqui, a Nova Versão Internacional, diz assim que eles arrumou um carroção novo. Vamos arrumar o carro do ano, o carro que foi fabricado nesse ano, o carro mais bonito, e vamos colocar a arca do Senhor nesse carro. E os dois filhos de Abinadab, que eram filhos de sacerdotes, eles iam do lado da arca, conduzindo aquele boi em direção a Jerusalém. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, quando a arca estava em cima do carroção novo, Davi estava dançando, Davi estava cantando com muita alegria, cantando com muito vigor. Lá em Samuel vai dizer que Davi ele estava felicíssimo da vida, porque a arca do Senhor estava voltando para Jerusalém. E eles cantavam com harpas, com liras, tamborins, símbolos e cornetas. No entanto, de repente, quando ele estava subindo um morrinho, a Bíblia diz que a carroça ela tombou, e Uzá ele quis proteger a arca. Ele colocou o braço para segurar a arca, para que a arca não caísse no chão. E quando ele esticou o braço, preste atenção, Uzá, possivelmente ele estava do lado direito da carroça. A carroça que foi vindo para cá, possivelmente ele estava do lado direito, enquanto que o seu irmão Aiô estava do lado esquerdo.
E quando ele percebeu que a carroça tropeçou e que a arca do Senhor iria cair, ele estendeu a sua mão. Ele estendeu a mão para segurar a arca, para que a arca não caísse no chão. E nos diz o texto, versículo 9: Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Na mesma hora, Deus executou Uzá. Uzá foi morto, morreu ali mesmo, diante de Deus. Quando você olha para o texto, à primeira vista, a Bíblia diz que Davi ficou indignado. A Bíblia diz que Davi ficou revoltado. Davi, ele perdeu a força. Ele estava cansando. Quando ele viu aquele filho do sacerdote jogado no chão, morto, sem vida, porque Deus o matava, ele ficou desequilibrado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E aí eu pergunto para os irmãos: o que realmente aconteceu? Por que será que Deus matou Uzá? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? E eu estava olhando, portanto, lá no livro de Números, capítulo 4, que fala das responsabilidades da tribo de Levi em relação ao tabernáculo do Senhor. A tribo de Levi, ela está dividida em algumas clãs, em algumas famílias, gersonitas e os coatitas. A função deles era carregar a arca. Preste atenção, meus irmãos. Na arca havia algumas argolas. Havia argola no começo, no meio e no fim. Havia 3 argolas na arca do Senhor, dos 2 lados. E a arca, ela era carregada por varas. Eles colocavam as varas dentro das argolas, e os coatitas, eles tinham o papel, a responsabilidade de carregar a arca do Senhor no ombro. Isso já estava designado, isso está na lei, está no Pentateuco. Toda aquela geração já sabia, todo mundo já tinha sido orientado como se devia carregar a arca do Senhor. No versículo 15 do capítulo 4 de Números, diz assim: não tocarão as coisas sagradas. Os coatitas, eles não podiam tocar na arca, eles não podiam tocar nos objetos sagrados. Somente o sumo sacerdote é que cobria a arca do Senhor, e os coatitas, eles colocavam no ombro, com as argolas, com as varas, e carregava, segundo a palavra de Deus, aquele que tocasse, diz o texto, iria morrer. Um grande pregador do século XVIII, Jonatas Edwards, ele fala que o pecado de Uzá, foi arrogância. O pecado de Uzá foi orgulho, pessoa orgulhosa. E uma outra coisa, a pergunta, você vai fazendo pergunta para o texto, e o texto ele vai te
Ele vai te respondendo, Ele vai lhe dizendo. Uma pergunta que eu fiz para mim mesmo: a vida é tão preciosa, a vida é tão maravilhosa, por que Uzá não deixou que a arca caísse no chão? Porque se a arca tivesse caído no chão, nada teria acontecido com ela, nada teria. O que profana a arca não é tocar na terra. A terra não é impura, a terra não é profana. O que profana a arca é quando uma pessoa orgulhosa, é quando uma pessoa altiva, é quando uma pessoa que já perdeu o temor de Deus toca na arca. É justamente isso. Eu estava pensando comigo, o que fez com que Uzá perdesse a vida foi justamente a sua arrogância de pensar que podia, de pensar que qualquer coisa para Deus estava bom. E eu me lembrei de um outro texto em Levítico capítulo 10, que fala sobre a história de Nadab e Abiú. Levítico capítulo 10, a partir do versículo 1. Eles eram filhos de Arão, pegaram cada um do seu incensário, nos quais acenderam fogo. Interessante, vai acender o incensário com fogo, mas o fogo não pode ser qualquer fogo. O fogo tem que ser o fogo do altar de onde faz o sacrifício. É com o fogo do altar que você acende o incensário. E a Bíblia diz que esses rapazes, Nadab e Abiú, eles conseguiram fogo de não sei de onde, mas não era fogo do altar, não era fogo do céu, não era um fogo determinado por Deus na sua palavra. E eles então foram acender o incensário. A Bíblia diz que também saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. O que eles fizeram? Qual foi o pecado de Nadab e Abiú? Eles pegaram fogo que não era do altar, o fogo que não agrada a Deus. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente que, para servir a Deus, tem que ser de qualquer jeito, tem que ser de qualquer maneira. Não é assim. Deus é um fogo consumidor. Eu estava vendo, por exemplo, tentaram fazer uma nova maneira de sacrificar. Não, eu acho que a gente tem que mudar, sabe? Tem muita coisa antiga, tem muita coisa do passado. O negócio é inovar. Vamos inovar a igreja. Vamos inovar, vamos pintar a igreja de preto. Vamos botar umas luzes de discoteca aqui, ó, luz vermelha, luz verde, azul, tal. Vamos soltar uma fumaça. Vamos inovar, porque se a gente inovar a igreja, a gente vai trazer juventude para a igreja. Mas tudo já está determinado por Deus. O culto já está fixado. O culto não é uma discoteca, não. O culto não é um jogo de luzes, coisa nenhuma. A única fumaça que tem que descer
disse: aos que de mim se aproximaram, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado, Senhor. Você está se aproximando diante do santo. Você está se aproximando diante do Yahvé, do Deus que é o Deus dos deuses, que é o Senhor dos senhores. Vou pegar a arca para não cair. Oxalá, se ele tivesse deixado que a arca caísse, porque a terra é muito mais pura do que a minha mão. A terra é muito mais pura do que a minha língua. Como disse o profeta Isaías: ai de mim, eu vi o Senhor, mas os meus lábios são perigosos. Nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na presença daquele que é poderoso, daquele que designou. E é o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, não mudou coisa nenhuma. É o Deus lá de Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor e eles morreram. É o Deus que também derrubou Herodes, porque não quis glorificar o nome do Senhor, e no mesmo dia ele morreu. E aí a gente pega o pão do Senhor, a gente pega o vinho do Senhor, e bebe de qualquer jeito, e toma de qualquer maneira, não discernindo o corpo do Senhor. Não há mais discernimento, não havia mais discernimento em usar. Ele estava tão cheio de arrogância, ele estava tão cheio de orgulho. Meus irmãos, eu me lembro que conta-se a história de que quando o pastor Billy Graham, ele esteve pregando no Maracanã em 1974, aquele Maracanã estava cheio, lotado de gente, e chegou um pastor e disse assim para ele: pastor, a multidão está querendo que você dê uma volta em torno do estádio. E ele falou: não, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, a glória não pertence a mim, eu simplesmente eu sou a boca dele, eu sou o vaso dele, eu vou falar a palavra dele, mas quem deve ser adorado aqui é ele, não sou eu. Sabe quando você se enche? Sabe quando você pensa que é mais do que você imagina? Sabe quando você perde o temor? Quando você perde a reverência? Quando não há mais sensibilidade? Uma coisa que eu penso, ainda mais pastor, a gente está muito acostumado com o ambiente de igreja, faz parte da minha vida. Mas uma coisa que eu não quero perder na minha vida é a reverência. Uma coisa que eu não quero perder na minha vida é o temor a Deus. É saber o meu lugar. É saber até onde eu devo ir. Até onde eu devo pisar. Aqui, ó, Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque esse lugar aqui, Moisés, é terra santa. Esse lugar aqui, Moisés, está na presença de Deus. Não era para colocar num carro de boi. Não. Era para colocar em varas.
estava escrito na lei. Os coatitas, eles aprendem desde menino, desde criança, como que deve ser carregada a arca do Senhor. Tem gente que aprende, tem gente que está aqui desde a idade mais tenra da sua vida, mas ainda não se conscientizou, ainda não percebeu que aqui existe um Deus, que aqui existe um Deus que tudo vê, que aqui existe um Deus que é santo, 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 santo. E se eu continuar vivendo como usar, com arrogância, com altivez, a minha hora vai chegar. O julgamento virá sobre a minha vida. Muitas vezes tem pessoas que parece que não quer, tem jovens que parece que não quer, tem adolescentes que não tomam um posicionamento na sua vida, tem irmãos que não tomam um posicionamento, tem irmãos que não tomam um posicionamento. Acha que você pode brincar com Deus até quando? Até quando você pode brincar com a santidade de Deus? Você não sabe o que é verdade? Você não conhece os princípios? E a gente não pode, meus irmãos. Esses dias eu estava olhando os status, e aí uma moça colocando música de rock no status, colocando música de rock, e eu mandei uma mensagem para ela. Você sabe o que é rock? Os caras tudo cabeludo, aquele jogo de luzes, fumando maconha. Eu vi o último Rock in Rio que teve. Quando acabou aquele Rock in Rio, apareceu um número lá, 666, somos dele. Dá para você perceber o que é você ouvir música de rock. Quem você está adorando, na verdade, você está adorando o anticristo. O rock, ele é sacrificado ao anticristo, ao demônio. Eu ouvindo música de rock e tantas coisas que a gente fica fazendo, olhando, e nós esquecemos de que Deus é um Deus de santidade. E que Deus requer, que Ele falou para Moisés: olha, foi isso que o Senhor disse aos que de mim se aproximam, santo e mostrarei. Deus, Ele é santo. E Deus, Ele quer manifestar a santidade dEle na vida da igreja nessa noite. Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Eu fico imaginando Davi. Que desapontamento, que desespero, que desespero. E agora? E a arca do Senhor? O que nós vamos fazer? Eu preciso da arca do Senhor. Alguém foi lá e falou: Davi, foi errado, Davi. Não é desse jeito não, Davi. Tem que ser colocada nas varas. A arca tem que ser vinda, não em carro de boi, mas tem que ser colocada em varas. E os sacerdotes, os coatitas, eles têm que trazer até Jerusalém. E Davi se animou novamente no Senhor. Então vamos buscar a arca novamente. Vamos buscar, porque não acabou a festa. É desse jeito, é na base da obediência. É assim que a coisa funciona. Na obediência tudo funciona. E a Bíblia diz que eles foram buscar novamente a arca e trouxeram ela do jeito que manda a lei, nas varas. Os coatistas trazendo, davam alguns passos e se ajoelhavam. Novamente, davam alguns passos e se ajoelhavam. Aí o Senhor
começo a dançar, a dançar, e dançar, dançar. Olha, feliz. A Shekinah desceu, a fumaça verdadeira desceu ali sobre aquele povo. Aleluia. Quando a esposa de Davi viu aquilo, ela balançou a cabeça. Que coisa feia. Onde já se viu o rei de Israel dançando? Meu pai Saul nunca fez isso. Meu pai não vive mais não. Meu pai morreu, Deus me colocou no lugar dele. Eu danço para o Senhor. Eu danço. Tem gente que vai dizer: não faça isso, não dança, não grita, não adora, não fale em línguas. É filho de Saul, é filho de Saul. Não, eu danço para o Senhor. Eu glorifico ao Senhor. Nada vai tirar a minha liberdade. Na presença de Jesus Cristo, nada. A graça de Deus está aqui nessa noite. A presença de Deus. A presença de Deus está aqui nessa noite. A unção de Deus está aqui nessa noite. Receba. Receba do Senhor a sua graça. Receba do Senhor espiritualidade nessa noite. Receba do Senhor a unção de Deus. Deus é um Deus que habita no meio da obediência. Deus é um Deus que habita no meio do louvor. Deus é um Deus que habita no meio do glória, do aleluia. Deus é um Deus que habita no meio da espiritualidade. Deus é um Deus que habita no meio das línguas estranhas. Deus é um Deus que habita no meio da obediência. Deus, Ele manda a glória. Deus, Ele manda o poder. Quando nós obedecemos, quando nós fazemos de acordo com a sua palavra. Tem a glória de Deus aqui nessa noite. Tem a presença de Deus aqui nessa noite. Não é carro de boi não, meu irmão. Não é carro de boi não. Não é do seu jeito não. Não é do meu jeito não. Mas é do jeito de Jeová. É do jeito dele. É do jeito dele. Continua sendo do mesmo jeito. Continua sendo a mesma porta estreita. Continua sendo um caminho da obediência para a sua vida, para a minha vida. Nada mudou. Vamos colocar em pé, meus irmãos, nessa noite. Aleluia! Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de você. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos carros de boi. Dos carros de boi que estão sendo construídos no meio do seu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dos artifícios. Tenha misericórdia das pessoas que estão dizendo não tem nada a ver. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia desta noite. Tenha misericórdia
está dizendo para você nessa noite. A palavra de Deus para a tua vida é para você quebrar um carro de boi. É para você deixar de viver de artificialismo. É para você deixar de pensar que é do seu jeito. Deus está lhe dizendo nessa noite: abra o seu olho. Abra o seu olho. Diz o Senhor para ti: acorda, acorda, acorda.
também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois assim tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam sempre beber em memória de mim. Não juro, não sabe o nome, vamos Jesus. Glória a Deus. Este pão simboliza meu Pai do para que nós possamos, meu Deus, nesta noite, sermos dignos, meu Deus, de comermos a participar desse ato. Deus, continue a abençoar, falando ao teu povo de uma forma especial nesta noite, porque esta noite é noite de festa, Deus. É isto que nós te clamamos, nos agradecemos em nome de Jesus. Somente aquele que foi batizado nas águas e que está em comunhão com a igreja deve participar da Santa Ceia. Nós temos o hábito de segurar o pão para que todo mundo participe do mesmo